Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tô aqui dando uma organizada na cozinha e tem bastante louça aqui para lavar, mas hoje eu tô querendo fazer uma coisa diferente. Tô querendo pegar todas essas panelas de alumínio e dar uma areada nelas, porque com o tempo, né, o dia a dia a gente vai fazendo comida, vai lavando louça correndo, então elas não ficam bem lavadinhas. Então eu tô querendo dar uma areada nelas, pra elas ficarem bem bonitas e tem bastante caneco assim sem cabo, sabe? Mas que eu gosto tanto deles para fazer café, para esquentar uma água. Então eu tô querendo dar uma areada neles porque eles com o tempo eles vai ficando feio, né? Então espero que vocês venham comigo, tá bom? E é isso. Não tem muitos não, sabe? É só um pouquinho. Mas eu tô querendo dar uma areada nelas pra no dia a dia ficar mais fácil, né? E eu tinha bastante panela assim, sabe? E conforme o tempo vai passando, a gente vai trocando, né? Então, eu quero dar uma areada nelas, passar um brilho de alumínio, pra dar uma melhorada no visual. Com o tempo, eu tô com vontade de trocar essas panelas, sabe, gente? Vontade de comprar só aquelas panelas coloridas. Tem um jogo de panela que eu vi numa loja que eu passo sempre lá no centro, quando eu vou pra cidade pagar as contas, eu passo lá e fico paquerando ela. Aquelas panelas clarinha, tudo pintadinha. Eu tenho a panela de pressão, ela é bege pintadinha de preta. E aí eu vi um jogo lá, que eu achei tão lindo. Quando eu tiver condições eu vou ver se eu consigo comprar ela. Porque ela não é tão cara, tão barata assim, né, gente? Ela é um pouco carinha, ela é R$ 600. São 5 peças. É 3 panelas e uma frigideira. E o legal é que as tampas é tudo de vidro, né? Vocês acreditam que eu não tenho nenhum jogo de panela assim? Aí eu tenho uma panela ali grandona, vermelha, que ela é a tampa de vidro. É a única que eu tenho. Então, eu tô querendo um jogo dessas de panela já faz tempo, gente. Mas vai dar certo, né? Tudo na hora certa. A gente sonha, a gente se organiza e chega uma hora que Deus abençoa que vai dar tudo certo. Essas panelas é tão lindas, né? E elas é tão mais práticas pra gente cuidar, pra gente estar lavando no dia a dia. Então é isso. Então eu vou estar lavando essas panelas aqui, passando um brilho alumínio nelas. Eu tô usando esse brilho alumínio aqui, ó, azul. Ele é bom porque ele é bem forte. Comprei naquelas lojinhas lá do centro. Então aí o que eu faço? Eu passo assim, ó, deixo ele ficar bem branquinho assim. Aí depois eu venho passando bom brilho. É tão gostoso a gente pegar as panelas pra fazer comida e as panelas tá tudo assim, né, areadinha. Por dentro eu não gosto de passar não, gente. Dizer que não é muito bom, né? Porque esse produto é muito forte. Então é bom a gente passar só por fora. Aí eu dou uma passadinha assim, ó. Aí depois eu passo o bombril. Deixo elas assim, paradinha assim, aí elas vai penetrando mais. Aí depois eu enxago e passo o bombril. Aí elas ficam assim, bem clarinhas. Na hora que eu tiver condições, eu quero comprar um jogo bem legal daquelas panelas. Então, enquanto não tem, a gente vai sobrevivendo com o que tem, né? Mas a melhor coisa que tem é a gente pegar uma panelinha pra fazer comida e ela tá assim, né? Bem lavadinha, as panelas ficam brilhando, né? Tão gostoso. As panelas da minha mãe também dá até gosto. A gente aprende com a mãe da gente, né? A gente ser assim, caprichosa, cuidadosa com as coisas. E é tão gostoso a gente ir na casa de uma pessoa e você ver as panelas assim, né? Meio limpinha, aseadinha em cima do fogão, né? Não tem nada melhor, né, pessoal? É gostoso demais. Ainda bem que eu tenho poucas panelas assim, de alumínio. As que eu tenho panela mesmo, panela, eu tenho um jogo desse aqui, ó, que já tá bem velhinho. E... Mas é caneco de alumínio que eu tenho. Aí tem aquelas panelas preta, que as tampas delas são normal, preta também. E de alumínio mesmo é só um jogo que eu tenho. Então é mais fácil pra gente estar cuidando, né? Panela de pressão também, ó. Eu tenho só essa daqui de alumínio. A outra que eu tenho
Ela já é aquelas coloridas, sabe? Bege bem clarinho. Então é isso. Tô dando uma areada aqui. O bom seria se desse pra colocar no sol, né? Mas hoje o dia tá meio nublado aqui na minha cidade, tô achando que vai chover. E quando a gente areia elas e deixa no sol, o resultado é bem melhor, né? Porque o segredo é a gente passar o brilho alumínio, mas não secar com o pano logo de imediato. É bom a gente deixar, né, ela secar sozinha, para dar um brilho melhor. Aí agora eu vou passar o bombril. Vontade que dá, tem hora da gente na cidade, ou do centro e comprar umas panelas bem bonitas, né? Mas não é assim que funciona, não é assim que acontece. A gente também não é rico, tem dinheiro para estar fazendo tudo assim que a gente tem vontade, de ficar fazendo dívida. Então, mas tudo na vida da gente é assim, né? A gente sonha, a gente idealiza o que a gente tem vontade e vai se preparando e Deus mora, surpreende a gente e a gente consegue comprar. Né? Tudo no tempo de Deus, nunca é no tempo da gente. Então a gente tem que estar sempre sendo grata a Deus pelo que a gente tem, cuidando do que a gente tem, porque Deus se agrada quando a gente cuida do que a gente tem, cuida pra gente, né? E aí devagarzinho as coisas vão acontecendo. Porque nada acontece assim de uma hora para outra. A gente ora, a gente sonha e devagarzinho Deus vai realizando. E quando a gente é grata a Deus e tem paciência, porque o problema maior é a gente ter paciência, né? Esperar. Mas nada na vida da gente acontece assim, por um acaso. A gente sonha e Deus vai realizando as coisas no tempo dele. Olha que coisa linda, olha. Limpinha. Aí eu vou arear ela, vou deixar ela aqui secando. E depois eu guardo. Então é isso. Tão gostoso, né? Umas panelas limpinhas. E a hora que o Jaime chega também, ele fica tão feliz, né? É gostoso o marido da gente ficar assim, né? Satisfeito com a gente, né? Quando a gente faz as coisas assim. O Jaime, eu fico feliz de ver a gratidão dele nos pequenos detalhes. Ele chega assim, ele vê que eu dei essa geral nas panelas, que eu dei uma geral na casa. E ele é uma pessoa assim, que tá sempre me animando, sempre sendo grato por tudo. É gostoso, né? A gente tem um marido assim. Ele vê, sabe? Tudo que eu faço, se eu coloco uma toalha diferente na mesa, ele vê. É tão gostoso, né? É parceria isso daí, né? Isso aí chama parceria. E vocês acreditam, gente? Esse ano já vão fazer 32 anos de casado. Como o tempo passa, né? Eu casei em 94. Então, é muito tempo junto, né? Eu e Jaime, a gente já teve altos e baixos. Quantas vezes a gente já pensou em se separar, mas graças a Deus até aqui, Deus tem abençoado nós, tem derramado bênçãos sobre a nossa união. Porque não existe casamento perfeito, né, gente? Não existe. Nenhum casamento é perfeito. Nenhum. Tem altos e baixos, né? Já ouviu falar que tem pessoas que falam que tem as crises do 7. Então eu já tive as crises do 7, do 17, do 27. E já tá quase chegando a crise dos 37. Mas em nome de Jesus essa crise não vai chegar aqui não. Porque as crises dos monte de 7 já passou, né? Então é isso. Deus abençoe o casamento de vocês também, que vocês tenham que ter força, união, para não se separar, né? Porque casamento é aquele negócio, se a primeira dor de barriga a gente já larga, depois a gente fica fraco, né? Não tem mais força para poder prosseguir, poder entender um pouco o erro dos outros e do outro e tentar ter paciência. É isso aí. E casamento perfeito não existe.
O Jaime costuma falar, eu não casei pra largar, às vezes quando eu brigo com ele, que eu falo pra ele assim, quer saber? É melhor cada um de um lado. Hoje em dia eu já não falo mais isso, né? Porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai amadurecendo. Mas no começo, quando eu falava isso pra ele, quer saber? É melhor cada um pro seu lado. Aí ele sempre falou assim, Andréia, para com isso, eu não casei pra largar. Então, ainda bem que ele sempre teve esse pensamento e sempre teve mais juízo do que eu. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente pode se dizer que a gente está firme na rocha. E aquelas crises, aquelas fraquezas daqueles pensamentos ruins de querer separar, já passou. E casamento não é fácil, né, gente? Pra ninguém. Casamento é uma conquista diária. Cada dia um tá tentando entender o outro, cada um tá tentando conversar, né? Ter paciência, porque casamento é um jogo de paciência, né? A gente tem que ter muita paciência, porque senão as coisas não fluem, não. Aí eu tô acabando, já faltam 2 panelas. É pouquinho, minhas panelas de alumínio, na verdade, elas são bem pouquinhas. Aí eu vou terminar aqui, vou lavar elas e vou deixar elas aqui secando. Porque não é bom a gente passar o pano de prato, né? Porque se a gente passar o pano de prato, embaça. Então, é bom deixar secar naturalmente. Aí vai batendo um ventinho aqui da janela e elas vão ficando assim, um brilhinho a mais. Então é isso, hoje eu tirei o dia para dar uma faxina no armário. Tirei todas as panelas lá de dentro, passei um pano, passei os veja. Esse produto fica um cheirinho gostoso no armário, né? Aí deixei as portas abertas para tomar um ar. Aí agora falta só essa daqui, ó. Essa daqui é a última. Essa panela aqui, ela era uma panela de pressão. Aí passou um cara aqui na rua cortando, um rapaz com carro, cortando panela, arrumando cabo de caneco. E aí eu já pago pra ele cortou essa panela fininha. Ela é boa pra fazer arroz, porque ela é grossa, né? Ela é uma panela de pressão. E aí a gente faz arroz nela pra ela ser grossa, o arroz fica tão prontinho. Ela não é uma panela que pega muito brilho, não, sabe? E ela é pesada. Faz muito tempo essa panela, hein? Desde quando eu casei, que eu tenho ela. Aí eu ia jogar ela fora, porque a panela, a tampa dela quebrou, caiu no chão e amassou. Mas aí eu já teve a ideia, ó, de pedir pro cara passar e cortar ela e deixar ela menor. Então, é isso. Agora eu vou deixar elas aqui, né, secando. E depois, na hora que ela estiver sequinha, eu guardo. Espero que vocês tenham gostado de ter passado esse momentinho comigo. Então, curte, comenta e compartilha meus vídeos. Vão lá, comenta, não esquece de dar um like. Eu gosto tanto de ler o comentário de vocês, tá bom? Deixa um recadinho lá pra mim, fala pra mim quem é que às vezes faz isso também, dá uma limpada nas panelas, uma areada, porque é tão gostoso às vezes a gente tirar um tempinho pra fazer isso, né? Porque na correria do dia a dia a gente lava rapidinho e às vezes vai ficando amarela, feia. Então, aconselho vocês também a fazerem isso. Olha lá como que ela ficou bonita, ó. Agora eu vou deixar elas ali secando, né? Que tá batendo o ventinho da janela. Hoje o dia tá meio assim, sem sol. Se tivesse sol, eu ia colocar elas ali em cima, uma mesinha lá fora, para elas tomar um sol. Mas tá sem sol, então elas vão secar assim. Mas eu acho que vai ficar bom, sim. O resultado vai ser bom. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês e que vocês não esqueçam nunca, nunca de ser grata a Deus por tudo. Pelos pequenos detalhes, pelas pequenas coisas que às vezes Ele nos dá, mas que aos pouquinhos, a gente sendo grata a Ele vai abençoando a gente e a gente vai conseguindo realizar os nossos sonhos, né? Então, tchau. Não se esqueça de dar o like, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau!